Oi, gente! Estamos ao vivo em mais uma live aqui no canal do Mais Psicólogos. O tema da live de hoje é conversando um pouco sobre a depressão. E eu vou esperar as pessoas começarem a chegar para a gente conversar sobre o nosso tema de hoje, que é a depressão. Então eu vou esperar as pessoas irem chegando para a gente começar a falar sobre o nosso tema de hoje, que é a depressão. Então, vou esperar todo mundo chegando. Me falem se vocês conseguem me ouvir e me ver bem, quem já tá por aqui. Se tá com algum problema para vocês de som ou de imagem. Que a gente vai começar a nossa live de hoje, que é sobre depressão. Vou esperar o pessoal chegar, me falar se estão conseguindo me ver e me ouvir bem. Então, vou esperar vocês me falarem se vocês conseguem me ver e me ouvir bem. A Jaqueline já tá dizendo que consegue me ver e me ouvir bem. A Josiane também já tá por aqui. Boa noite para vocês que estão chegando. Então me falem se vocês conseguem me ouvir e me ver bem, que a gente vai começar a nossa live de hoje batendo um papo sobre a depressão. Antes de qualquer coisa, vou me apresentar. Eu sou Stephanie, sou psicóloga. Faço lives aqui no canal do Mais Psicólogos de mais ou menos de 15 em 15 dias. E hoje o tema da nossa live de hoje é a depressão. Eu trabalho com a linha da teoria cognitiva comportamental e vai ser através dessa abordagem da TCC que a gente vai conversar um pouquinho sobre a depressão. Então, com certeza vocês vão ouvir outros profissionais falando sobre depressão de outras maneiras diferentes. A maneira que eu vou conversar com vocês hoje é através do olhar da TCC. Tá bom? Da teoria cognitiva comportamental. Isso precisa ficar bem claro no comecinho dessa live. A Priscila tá dizendo que adora as lives, a Ketilene já tá por aqui. A Jaqueline tá dizendo que tá sofrendo de depressão. Jaqueline, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Se você quiser conversar um pouquinho mais sobre isso, não quiser se expor, tem tanto aqui a página do Mais Psicólogos, como também tem um link aqui embaixo com a minha página aqui no Facebook, que é psicóloga Stephanie Nebó, onde vocês podem entrar em contato, mandar mensagens pra gente conversar mais um pouquinho, tá bom? Então eu vou pensar que quem tá aqui tá me ouvindo e me vendo bem, né? O Paulo, tá todo mundo por aqui já. Então, gente, na verdade, pra começar a falar um pouquinho da depressão, eu quero primeiro explicar um pouquinho como a TCC, a Teoria Cognitiva Comportamental, consegue compreender e consegue entender a depressão. Então, a TCC, ela compreende que você, ao longo do tempo, foi se tornando deprimido e o que está te deixando deprimido começa a partir de algum momento da sua vida, desde lá da infância, mas a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso. O que acontece primeiramente e antes de tudo é que ao longo da vida, todos nós aqui vamos vivenciar vários tipos de experiências ao longo da vida. E nem toda experiência é uma experiência positiva, não é mesmo? Tem experiência que é negativa, tem experiência que é neutra. Existem vários tipos de vivências, vários tipos de experiência ao longo da nossa vida. A diferença é que cada tipo de pessoa, cada pessoa reage de uma maneira diferente a esses diversos momentos. E aí, essas pessoas diferentes, cada um aqui de uma maneira diferente, vivencia, experimenta e compreende de uma maneira diferente uma da outra momentos difíceis, situações difíceis que a gente foi vivenciando ao longo da vida. E aí, com esses momentos difíceis, normalmente, tá? Entre muitas aspas, esse normalmente, as pessoas começam a se sentir triste. E ficar triste é normal. Todo mundo fica triste. O que acontece é que hoje em dia nós acabamos popularizando a palavra depressão e às vezes a gente acredita que tá depressivo, sendo que a gente só tá triste. Então a primeira coisa que a gente vai aprender nessa live de hoje é diferenciar tristeza de sofrimento e de depressão. Porque tristeza é totalmente diferente de depressão. Tem pessoas que sim estão só tristes, tem pessoas sim que estão deprimidas, tem pessoas sim que estão sofrendo, mas são coisas diferentes que a gente vai aprender na live de hoje. Enquanto isso, gente, eu quero saber se vocês estão me escutando bem, me ouvindo bem, me vendo bem.
dúvidas, perguntas, questões, críticas, podem mandar que eu vou acompanhando vocês aqui pra gente ir batendo um papo, tá bom? Que nem a Nelly já tá falando assim, roer unha e querer tudo pra ontem e ter vontade de chorar é depressão? Isso é uma pergunta, Nelly? Se isso é uma pergunta, são características e comportamentos seus. Eu não posso dizer se isso é ou não depressão se eu não sei a sua historicidade. Eu não sei o que acontece com você, as situações que você vivenciou, como você interpretou elas. Se você quiser conversar um pouquinho mais sobre isso, Nelly, tanto aqui no Mais Psicólogos, tanto quanto na minha página, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Uma coisa que é muito importante, gente, é que a gente precisa aceitar que sim, nós vamos passar por momentos negativos na nossa vida, por eventos negativos na nossa vida. Sim, nós vamos passar por momentos de frustração, momentos de tristeza, momentos de raiva, de angústia, de dor. Vamos sim. E que esses momentos de tristeza, de dor, esses momentos negativos, eles inevitavelmente vão acontecer. E é importante que eles aconteçam, porque é preciso, através deles, desenvolvermos estratégias saudáveis para podermos enfrentar essas situações. A gente só consegue enfrentar uma situação de tristeza, uma situação de sofrimento, de angústia, de frustração, o que for, se a gente já tiver vivenciado ela minimamente alguma vez na vida. E isso eu tô falando desde lá da infância. Então a gente precisa, sim, viver eventos negativos para poder compreendê-lo, como eles acontecem, onde eles acontecem e poder ter estratégias saudáveis de como trabalhar com eles quando eles acontecem. Então, sim, as crianças têm que se frustrar, sim, as crianças têm que escutar nãos e escutar a palavra não, né? Escutar nãos ao longo da vida dela, para ela poder se frustrar, ficar triste, chateada e conseguir trabalhar esses sentimentos e conseguir lidar com eles de uma maneira saudável ao longo da vida. Tá bom? Então, vamos começar do começo, vamos começar falando o que é tristeza. A tristeza é um sentimento que faz parte da experiência humana. Todos nós vamos ficar tristes na vida. Um dia, 2 dias, uma semana. Todos nós vamos ficar tristes. Todos nós temos motivos plausíveis para ficarmos tristes. É normal? Todo mundo fica triste. A tristeza é sim melancólica, é pesada, é aflitiva, mas todos nós já ficamos tristes e vamos ficar tristes em dias da nossa vida, não é verdade? E o que acontece? Quando nós estamos tristes, seja pelo que for, a tristeza, ela por si só despenca o nosso humor. Então, o nosso humor fica mais entristecido. Então, a gente não fica mais feliz tão facilmente, não consegue ver tantas coisas boas que a vida vai tendo, porque nós estamos com um humor triste. Então, ele vai despencando e nós vamos vendo tudo de uma maneira mais entristecida, sim. Mas é normal. E quando a gente está triste, é normal que a gente passe esse breve tempo de tristeza apenas tendo pensamentos mais negativos sobre nós mesmos, sobre o outro, sobre o mundo. Mas, dentro de um certo período de tempo, que eu não consigo denominar quanto tempo é, porque depende de cada um, a gente começa a compreender o que aconteceu, o que foi causando aquela tristeza e vai começando a ficar melhor. E aí começa a se controlar novamente e começa a perceber que vai ficar tudo bem. A tristeza, e quando nós ficamos tristes, não importa o porquê, seja porque nós perdemos alguém, pelo fim de um relacionamento, porque não saiu do jeito que a gente queria, não importa o porquê, mas existe sim um porquê. Então, por que fiquei triste? A gente tem que descobrir. Fiquei triste porque fui mal na prova, fiquei triste porque perdi meu cachorrinho, fiquei triste porque terminei um relacionamento, fiquei triste porque briguei com um amigo. Vai ter um motivo para essa tristeza. Você vai ficar triste, vai ficar chateado, mas existe um motivo para essa tristeza estar acontecendo naquele momento com você, tá? E aí o que vai acontecer? Você tá ali triste, aconteceu alguma coisa ruim. E aí você começa a buscar conforto e segurança em outras coisas, em outras pessoas, em outros lugares. Então você ficou triste que você foi mal numa prova, você ficou triste que você brigou com alguém que você gosta. Você vai tentar se reconciliar com essa pessoa, você vai tentar estudar para não ir tão mal de novo. Você vai tentar pensar nas coisas boas que aquele pet trouxe pra você naquele tempo que ele tava com você. E aí você vai começando a superar essas situações negativas que você foi vivendo por conta dessa tristeza. E aí, aos poucos,
aquele humor triste, que você vê tudo entristecido, que você vê tudo mais negativo, ele começa a se normalizar. E você começa a ver as coisas boas, ver só coisas boas, ou ver coisas neutras novamente. Então, a tristeza é uma reação temporária, inteiramente apropriada aos eventos da vida. Porque tem um motivo para você ter ficado triste, tem um motivo para você ter ficado chateado. E ok, você estar triste, estar chateado por um período de tempo. Stephanie, mais ou menos quanto tempo? Uma semana, 15 dias, por aí, tá? O que acontece? Passou esse tempo normativo, a gente começa a falar que a pessoa está sofrendo. Então, o sofrimento é uma resposta às circunstâncias que a vida traz. Ou seja, o sofrimento é um estado prolongado da tristeza. Quando que ocorre o sofrimento, então? Quando a pessoa se depara com circunstâncias negativas, seja a circunstância que for, a situação que for, mas por um período de tempo um pouco maior que a tristeza. Se a gente fala que normativamente a tristeza tem de 1 semana a 15 dias, a gente pode falar em sofrimento em 20 dias, 1 mês. Depende de cada um, de como cada um compreende, interpreta aquela circunstância. Mas quando a pessoa fica por muito tempo triste, a gente fala que ela está sofrendo, tá certo? Ó, o Giovanni de Campos do Jordão tá aqui, um beijão pro Giovanni também. Ficou claro para vocês a diferença entre tristeza e sofrimento? Eu preciso que vocês só me deem esse feedback, se faz sentido, se eu tô conseguindo explicar bem para vocês. Vou esperar vocês responderem. E por que eu tô falando isso? Essa diferença entre sofrimento, tristeza e agora a gente vai falar um pouquinho da depressão. Porque o sofrimento, ao contrário da depressão, o sofrimento é uma resposta saudável às circunstâncias. Ou seja, tem uma circunstância que está acontecendo, que está te fazendo ficar muito triste por um longo período de tempo, e aí isso chama-se sofrimento. E esse sofrimento, como a gente falou da tristeza, ao longo ele vai se dissipando e você vai melhorando e enfim. O sofrimento, ele não impede de maneira alguma a pessoa de se sentir motivada para trabalhar, não impede da pessoa continuar vivenciando as situações e vivendo a vida. Pode até aparecer que algum outro ponto da vida não esteja tão bom, mas ele consegue ir vivendo o dia a dia dele mesmo estando com aquele sofrimento. Então, tristeza e sofrimento são totalmente diferentes da depressão. Então, tristeza é um estado, o sofrimento é a tristeza num estado prolongado e é totalmente diferente da depressão. Isso ficou claro? A depressão, gente, não é parte das experiências normais da vida de uma pessoa. O que eu quero dizer com isso? Hoje, infelizmente, de 1 a cada 5 pessoas que nós conhecemos sofreu ou sofre de depressão em algum momento da vida. É um número muito alarmante, sim, mas depressão é uma coisa, sofrimento e tristeza é outra. Eu quero que a gente consiga separar isso, por quê? Porque é normal ficar triste, é normal ficar sofrendo por alguma circunstância muito chateadora da nossa vida, mas isso não é estar depressivo. Então, gente, um dia que você acorda meio triste, briguei com alguém que eu gosto, fui mal numa prova, terminei um relacionamento, eu estou triste, eu não estou depressivo, eu estou triste. A gente tem que voltar a nomenclaturar da maneira certa, tá? Então, o que nós normalmente sentimos é tristeza, não é estou deprimido, estou depressiva, não, é tristeza. Depressão é outra coisa que a gente vai começar a pontuar a partir de agora. Então, o que é depressão? A depressão é, sim, uma doença. Como que se causa a depressão partindo do ponto da TCC, da Teoria Cognitiva Comportamental, que é a maneira como eu observo a psicologia. A depressão vem causada por eventos da vida que aquela pessoa foi vivenciando, situações que ela foi vivendo, e ocorre quando essa pessoa tem experiências iniciais de vida que as deixam vulneráveis à depressão. O que são essas experiências iniciais? Elas podem ser extremas e traumáticas, como também podem ser pequenos incidentes de menores proporções que vão se acumulando ao longo daquelas primeiras experiências
abalando a confiança daquela pessoa. Quando isso acontece, geram-se crenças negativas sobre si mesmo, ou sobre o outro, ou sobre o mundo ao qual ela está inserido. E essas crenças negativas que ela cria sobre ela, sobre o outro ou sobre o mundo, vão influenciando ao longo da vida as situações que ela vai vivendo. E essas influências que ela vai tendo, elas vão se formando e vão sendo descobertas e modificadas ao longo da vida. E o que acontece? A pessoa não consegue conscientemente distinguir quais são essas crenças negativas. E o quanto mais ela tenta provar para si mesma que essas crenças negativas são falsas, ou que a pessoa continua sendo atormentada por essas crenças, por essas verdades absolutas negativas sobre ela, sobre o outro ou sobre o mundo, mais ela entra no sofrimento de tentar provar para si mesma que aquele pensamento, aquela crença não é uma verdade. E aí, quando eu tô trazendo essa nomenclatura crença negativa, o que eu quero dizer? São verdades absolutas que você acredita que são suas mesmo, que isso é verdade. E eu vou trazer alguns exemplos mais comuns sobre crenças negativas para a gente trabalhar um pouquinho. Conseguiram entender bem até aqui? Tá fazendo sentido para vocês? A Osmarina tá dizendo que já faz tratamento há muito tempo, mas que ela não posso nem parar de tomar medicamentos. Osmarina, se uma questão sua você quer parar os medicamentos, você pode falar com seu psiquiatra sobre isso, né? O Jefferson já tá aqui. Oi, Jefferson, boa noite, tudo bem? A Jaqueline tá falando um vazio existencial. Que mais que você quer falar sobre isso, Jaqueline? Bom, vamos lá. E quais são essas crenças mais comuns? Normalmente você se coloca numa situação de sentir-se uma fraude, sentir-se desconfortável perto de outras pessoas, como se você não se encaixasse em nenhum lugar adequadamente. Você se preocupa demais com o que as pessoas estão pensando sobre você. E normalmente essas pessoas, esse pensamento é de desaprovação ou elas estão te julgando. Você tem uma necessidade enorme de ter controle e provar algo pra si mesmo. Que eu consigo, que eu sei, que eu faço, que acontece. Então você sempre fica tentando se provar e nunca é o suficiente. Você tem uma necessidade imensa de agradar os outros. Sempre precisando ter a aprovação do outro o tempo inteiro. Existe uma dificuldade imensa de sentir-se seguro nos relacionamentos tanto amorosos, quanto familiares, quanto sociais, quanto profissionais. E sempre tem uma preocupação imensa com o abandono. Tem uma dificuldade de autoconfiança e ter constantes sentimentos desagradáveis. Esses tipos de frases que eu tô trazendo são pensamentos, então são crenças, que normalmente, gente, normalmente, não é sempre, não é todo mundo, mas que normalmente pessoas que apresentam traços depressivos trazem essas frases como verdade absoluta, como crenças negativas sobre si mesmo, ou sobre o outro, ou sobre o mundo, tá? O que acontece? Quando a depressão ocorre de fato, quando eventos do nosso dia a dia confirmam essas crenças negativas que a pessoa já tem. Então, ou seja, a pessoa tem aquela crença que eu falei de sentir-se uma fraude. Então, ela tá lá se sentindo uma fraude, que ela tá enganando todo mundo toda hora. De repente, acontece algum evento na vida dela, externo, que falam pra ela assim, você é uma fraude. Pronto, o externo prova pra ela que aquele pensamento negativo sobre ela, que pra ela é uma verdade de ser uma fraude, é uma verdade de fato, é aí que a depressão se instala. E a depressão em si, para TCC, gente, para teoria cognitiva comportamental, é quando aquela pessoa se rende a essa convicção central. Ela se rende a que isso seja de fato uma verdade na vida dela. Então ela desiste de lutar contra essa crença negativa, ela desiste de provar contra ela mesma que ela é uma fraude. Ela de fato acredita que ela é uma fraude, ela coloca, se sente, se comporta e pensa exatamente dessa maneira, sendo uma fraude. E aí ela começa a se convencer e tudo que acontece à volta dela só reforça esse sentimento de ser uma fraude. E às vezes não é verdade, né?
E aí, a depressão para TCC, neste ponto, é muito interrelacionada à infância da pessoa. Por quê? Normalmente, as nossas primeiras experiências vêm e acontecem desde a infância. Então, desde a infância, a gente já vai criando verdades sobre nós, sobre o outro e sobre o mundo. E, normalmente, quando eu trago esses exemplos pra gente conversar hoje, é porque, normalmente, são sintomas muito similares que as pessoas apresentam ao longo do tempo. E quais são esses maiores sintomas que a gente pode ver, Stephanie, da depressão? Um desânimo constante em fazer qualquer coisa, alterações de peso, transtornos de sono, falta de satisfação, um cansaço persistente, dores e um desconforto persistente sobre o sono, uma incapacidade de concentração, um desejo de sempre se isolar, ficar quieto, ficar retraído. E por fim, sempre vem... quando a depressão já está num estágio muito agravado, há pensamentos suicidas, sim. E como que a gente trata a depressão? Eu expliquei a diferença entre tristeza, sofrimento e depressão, trouxe como acontece a depressão nos parâmetros da TCC e como que a gente trata, né? E como que a gente resolve? Primordialmente com a psicoterapia, é onde você vai conseguir compreender se esses pensamentos são verdades ou não, modificar a maneira de se observar, modificar a maneira de observar o outro, modificar a maneira de observar o ambiente onde você vive. E quando a depressão se estabelece, ela raramente vai embora por conta própria. Ou seja, se a pessoa não faz nada para modificar aquela situação, seja psicoterapia, seja tentando modificar e tentando não permitir que aqueles pensamentos negativos se tornem verdades absolutas, a depressão não vai embora. Então, é muito importante ter, sim, um acompanhamento nesse momento da depressão. A Bruna está trazendo uma questão assim. Existem graus diferentes de depressão? Por exemplo, pessoas que continuam trabalhando, estudando e até tentam fazer social eventualmente? Com certeza, Bruna. Com certeza existem níveis diferentes de depressão. Existem... Não vou falar maneiras de vivenciar a depressão, mas a depressão ela pode estar ali um pouco escondidinha e você ficar lutando muito contra ela, então ela não tá tão aparente. Então existe sim diversas maneiras de sentir, diversas maneiras dela transbordar em você, existem sim diversos níveis de depressão. Amanda PS tá dizendo assim: boa noite, sempre fui muito segura, cuidava da família, de uma hora para outra tive um surto. Não consegui mais ter paz. Vivo sobre medicamentos. Já pensei muita coisa. Tenho um momento de raiva de mim mesmo e uma vontade de vingança por estar afastada de tudo. Não consigo descobrir de onde vem tanta revolta e me tornei agressiva. Não tenho vontade de nada, dores no corpo, tudo de ruim eu tenho. Acompanhada por psicólogo e psiquiatra. Vivo trocando de remédio. Amanda, se você tem um acompanhamento psicológico e psiquiátrico e nada do que está acontecendo está fazendo efeito, o que é indicado? Procura o seu psicólogo, procura o seu psiquiatra e fala, olha, o remédio não está adiantando, esse tipo de tratamento psicoterápico não está adiantando, às vezes vale a pena trocar de profissional, às vezes vale a pena você buscar um outro profissional que talvez consiga te auxiliar de uma melhor maneira, já que este que você está hoje, pelo que você está relatando aqui, talvez não esteja te auxiliando tanto ou da maneira que talvez seja melhor para você, tá? Gente, uma coisa que eu quero e qual que é o objetivo dessa live de hoje é conseguir diferenciar tristeza de sofrimento, de depressão. Por que que eu tô batendo muito nessa tecla? Porque, infelizmente, hoje o termo depressão virou muito comum. Todo mundo sabe o que é, todo mundo fala, eu tô depressiva, eu tenho depressão. E não é. Não é isso. Às vezes as pessoas estão só tristes, às vezes as pessoas estão só sofrendo, às vezes as pessoas estão só magoadas, frustradas. A gente deixou de lado todos os outros sentimentos pra falar que a gente tá deprimido. E não, depressão não é isso que a gente tá falando hoje em dia. Então, que essa live sirva de alerta, que vocês compartilhem com amigos, com familiares, com pessoas que vocês acham que têm depressão e talvez estejam só tristes. Ou até pra gente parar e conseguir compreender um pouco melhor que sim, eu posso estar triste sim. E acontece.
né? Pra gente também não se colocar nesse lugar de vitimização, de ter depressão e estar depressivo a todo momento, né? A Jaqueline tá dizendo que tem sintomas de irritabilidade e de dor de cabeça. Vale a pena quem se identificou de alguma forma buscar uma ajuda, buscar uma psicoterapia. O Facebook do Mais Psicólogos está aqui disponível para dúvidas. O meu Facebook também, psicóloga Stephanie Nebó, também tá com o link aqui disponível para vocês mandarem mensagens, perguntarem e para a gente poder conversar mais sobre isso. Mas o mais importante que eu trago aqui, gente, depressão é sim uma doença que sim precisa ser tratada. Então, se você realmente acredita que você está com depressão, busque a ajuda de um profissional qualificado para ele poder te ajudar, tá bom? Vocês têm mais alguma dúvida, alguma questão, alguma crítica que vocês tenham a colocar sobre esse tema da depressão para a gente conversar um pouquinho mais hoje? A Jaqueline tá dizendo que já faz terapia, né, Jaqueline? Espero que esteja te ajudando. E, gente, é assim, se aquele profissional que vocês buscaram um auxílio, seja qual for, né, não tá te ajudando, vocês acham que não tá resolucionando aquela questão, fale pra ele, talvez ele tenha outras ferramentas que ele ainda não utilizou pra te ajudar, ou se realmente não tá dando certo, busque um profissional que você saiba que vai te ajudar da maneira que você acha certa pra você, tá bom? Eu vou esperar mais alguns minutinhos, ver se alguém tem mais alguma questão, alguma dúvida, senão a gente começa a finalizar a nossa live de hoje. Vamos lá. A Bruna. Quando passa por situações muito ruins por 3 anos seguidos, é normal que se fique triste a maior parte durante esse período e não ser depressão? Bruna, eu não posso te responder isso, porque eu não sei como te responder isso, porque eu não sei o que foi que aconteceu nesses 3 anos de muito ruim, não sei a sua historicidade, não sei as peculiaridades do que você tá me contando pra dizer, não, isso é tristeza, isso é depressão, eu não consigo te dizer tão prontamente assim, sem saber de você, porque é subjetivo, o que é tristeza pra um não é pra outro, a como você lida com a tristeza, como você lidou com o sofrimento, não consigo te dizer se é ou se não é. Se você quiser conversar um pouco mais comigo, tem a minha página ou aqui no Mais Psicólogos pra gente conversar mais, mas só assim de bate-pronto eu não consigo te responder, tá? A Sé Moreira. E quando se tem um desânimo enorme e se sente mal, mas nem sabe o que é de verdade? Sé, o que eu te aconselho? Busque uma psicoterapia para você compreender da onde vem esse desânimo, quais situações desencadeiam esse desânimo, o que acontece à sua volta, o que você faz quando você sente esse desânimo, você luta contra ele, você se entrega a ele. O que acontece de evento precipitante para te trazer esse desânimo? Vale a pena investigar um pouco mais da onde ele vem e por que ele vem, né? Até para conseguir resolucionar e você não se sentir mais desanimada. A Wellington tá falando assim: entrei em uma fase que não tô conseguindo saber o que tá acontecendo. Estou muito irritada e triste demais. Os sintomas são aparentes até mesmo no corpo. O que fazer? Não sei a quem recorrer. Wellington, busca também um profissional, um psicólogo. Entre em contato aqui no Mais Psicólogos ou pode entrar em contato comigo na minha página, psicóloga Stephanie Nebó. O link acho que está aqui disponível. Pode entrar em contato comigo para a gente conversar um pouco mais, para compreender o que é essa irritabilidade que você tem, essa tristeza que você tem, esses sintomas que aparecem até no seu corpo que você fala e você não sabe a quem recorrer e não consegue nem entender o que está acontecendo com você. É nesse momento que a psicoterapia também pode te auxiliar nessa descoberta, né? O que está acontecendo comigo, por que eu tô assim? Psicoterapia também é autoconhecimento, né, gente? Então, para isso que a gente tá aqui, para se autoconhecer. E nós, como psicólogos, estamos aqui para auxiliar todo mundo a como se autoconhecer melhor, tá bom? Então, vocês têm mais alguma dúvida, alguma questão? O Remy Klein. Exaustão física e mental podem estar relacionados a uma depressão? Ou deve ser avaliado junto ao profissional? Remy, com certeza pode estar avaliado, tem que ser avaliado junto ao profissional, né? Um psicólogo. Por quê? Às vezes pode ser uma outra questão, pode ser uma estafa emocional, uma estafa física. E às vezes a gente associa que é depressão. E às vezes não é. Então vale a pena sim você buscar um psicólogo, contar um pouco dessa sua exaustão física, essa sua exaustão mental, para vocês juntos conseguirem compreender o que é e como resolucionar, né? Mais alguma questão, gente? Eu tô adorando bater esse papo com vocês, mas é que eu tô sem mais questões aqui. Então, se vocês não tiverem mais
nenhuma questão, se a gente conseguiu solucionar todas essas dúvidas de vocês. Eu vou ficar por aqui hoje. Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer crítica, o canal aqui tá aberto, tanto mais psicólogos quanto a minha página pra gente conversar. Então é isso, gente. A gente se vê na próxima semana, na nossa próxima live. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo a todos que estão aqui até agora me assistindo. Tchau, tchau!